Bem, amados, hoje eu gostaria de fazer um vídeo, dessa vez é um vídeo resposta também, de eu não sei como é que eu poderia chamá-lo, né? José Alessandro. Ele fez um vídeo, mostrou o livro dele, não é? E não mostrou a editora, certo? E ele me traz um vídeo resposta do vídeo que eu refutei o falso mestre Fábio Sabino. Para mim é um falso mestre porque demonstrou alguns problemas exegéticos, problemas também textuais, de interpretação, inclusive, né, problemas até da língua portuguesa, sobre o que é paráfrase, o sentido das palavras. E agora esse senhor chamado José Alessandro, né? O que eu soube que ele falou foi apenas que ele é operário da construção, né? Ele é operário de construção. E que ele tem um livro escrito. Eu não, com sinceridade, eu nunca ouvi falar sobre ele, não sei as suas qualificações. Agora, ele demonstra realmente, sem querer, vamos dizer assim, denegri-lo, mas ele demonstra realmente que ele não conhece algumas coisas, como eu vou demonstrar aqui, por ele ter sido tão, vamos dizer assim, enfático do que ele escreveu, da sua maravilhosa obra, seu livro, né? Então, eu gostaria então de falar sobre isso, né? E é, demonstrar alguns problemas desse, desse senhor, que eu não diria que é irmão, porque ele simplesmente tenta mostrar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que o texto não foi preservado. É, eu recebi várias mensagens nesse vídeo, inclusive um e-mail, eu não sei se foi dele, mas juntamente com o comentário desse José Alessandro, perguntando quais as minhas qualificações e se é que eu tinha alguma. E o que eu vejo acerca desse amado é apenas que ele é operário de construção. Muito bem, então eu vou refutar um operário de construção que escreveu um livro, né? Escreveu um livro sobre a transmissão do texto. E vou demonstrar que o senhor José Alessandro está mentindo. E eu vou provar para todos o tipo de mestre que vocês estão lidando. As pessoas que estão ouvindo esse José Alessandro, esse Fábio Sabino, vou mostrar que eles estão, que ele, no caso, está mentindo. Eu vou provar isso. E primeiro eu quero falar das minhas qualificações, porque foi pedido. No primeiro vídeo eu não quis mostrar, porque meu objetivo não é demonstrar conhecimento, como esse o senhor José Alessandro. Ele disse que temos que, se fizermos um debate, eu tenho que primeiro saber algumas coisas, e para depois entrar no tema, né? Ou seja, eu tenho que demonstrar conhecimento, certo? E para depois ir que ele só aceita falar no original, né? No original, e não aceita falar no vernáculo. É claro, senhor José Alessandro, se nós fôssemos falar do texto bíblico, principalmente do Novo Testamento, porque a crítica textual enfática é do Novo Testamento, não do Velho, porque a transmissão do Velho Testamento pelos judeus eram bem criteriosas e os achados, os manuscritos de Qumran foram bem, vamos dizer, ajudou muito a demonstrar o texto original hebraico e
quanto à crítica textual do Velho Testamento, nem se compara com a crítica textual do Novo Testamento, onde os copistas nem sempre tinham compromisso com a doutrina, compromissos com a verdade. Eram pessoas como o senhor, que só estuda, vamos dizer, estudou alguma coisa e não tem, não crer em alguns aspectos e não tem, vamos dizer assim, um compromisso cristão. E aí então o grande problema é exatamente os vários textos que nós sabemos, textos gregos. Mas as minhas qualificações, eu sou bacharel em teologia, né? Bacharel em teologia, sou licenciado em letras, sou professor de letras, né, do curso de letras de língua portuguesa e também algumas áreas de filosofia, como já fui. Também sou formado em, quer dizer, terminei o curso de filosofia, estou concluindo agora, falta apenas defesa. Então, sou bacharel em teologia, licenciatura em letras, terminando filosofia. Sou pós-graduado em língua portuguesa e inglesa, em ensino de língua portuguesa e inglesa. Tenho um mestrado em educação. Tenho também um mestrado em teologia exegética no André Jump, do Mackenzie. A minha tese é exatamente a defesa do texto grego da perícope do Evangelho de Marcos. Estudei a fundo os manuscritos, exatamente para defender o texto de Marcos. Também o senhor falou muito do Dr. Wilbur Pickering. O senhor falou, mentiu, e o senhor não conhece o Dr. Pickering. O Dr. Wilbur Pickering foi meu professor. O Dr. Pickering eu conheço de ir à casa dele. Ir à casa dele. E a primeira coisa que eu vou falar é mostrar o seu caráter, como o senhor está mentindo. Porque uma das coisas que o senhor afirmou no seu vídeo foi dizer que o Dr. Wilbur Pickering falou que não existe preservação do texto bíblico. O senhor falou isso. Que Pickering, inclusive, ensinou isso no YouTube. E que ele ensinou que se tiver uma preservação é só oral. Então, enquanto eu estava ouvindo o seu vídeo, eu telefonei para o Dr. Pickering, porque ele ainda está vivo. Eu telefonei para o Dr. Pickering, porque ninguém sabe como pensei, se ele está falando isso, né? Mas pelo que eu conheço do Dr. Pickering, e pelo que eu ouvi muito, e que eu li o seu livro, o livro do Dr. Pickering, que está nas minhas mãos aqui. Então, seu operário de construção, José Alessandro, o senhor está mentindo. Eu vou ler o que o Dr. Pickering acabou de me mandar, o e-mail, né? E eu vou ler aqui o e-mail que ele me mandou, certo? Para o senhor aprender a falar a verdade. Olha o que o Dr. Pickering me escreveu, porque eu liguei para ele quando o senhor estava dizendo que ele tinha ensinado que não existia preservação do texto. Olha, seu José Alessandro. Declaro, Dr. Pickering, entre aspas, declaro para todo e qualquer efeito que em todo o meu trabalho, durante muitos anos, defendo a divina preservação do texto bíblico. Quanto ao Novo Testamento, declaro que é possível mostrar e saber a exata redação original, letra por letra, de Mateus 1:1 a Apocalipse 21:22. Afirmo ainda que essa redação está reproduzida na minha própria edição do Novo Testamento grego. Assino e dou fé. William Norman Pickering, mestre em teologia, PhD. Senhor José Alessandro, como é que o senhor tem a coragem de dizer que o Dr. Pickering ensinou uma coisa que ele sempre tem ensinado na vida?
é que o texto é preservado. Isso é o que dá, seu José Alessandro, um operário de construção falar daquilo que não entende. Isso é que dá. E o perigo de pessoas que estão aprendendo com o Senhor. Eu vou falar algumas coisas aqui. Primeiro, o Senhor disse que não existe texto sagrado nem preservação. O senhor precisa saber que existem vários manuscritos, inclusive reconhecido por Bruce Metzger, quando ele diz que há um grande testemunho. Bruce Metzger era a favor do texto crítico. E ele reconhece o testemunho do Novo Testamento. O Dr. Burgon, que o senhor se referiu, o senhor também mentiu. Porque o Dr. Burgon, inclusive está nesse livro aqui, que ele The Last 12 Verses, ou seja, os últimos 12 versos de Marcos, ele demonstra a preservação do texto. O senhor citou somente pessoas que afirmam e eles comprovam a preservação do texto. Tanto Pickering como Burgon. E quando se fala, o senhor falou, por exemplo, aqui, que eu falei em original e que não existe original. José Alessandro, quando eu falo em original, você precisa entender, Alessandro, que é a forma de falar. É claro que não existe mais os originais, que são chamados de autógrafos. Aprenda, José Alessandro. Porque original, quando se chama original, fala-se do texto grego, dos manuscritos gregos. Mas quando se fala em original no início dos autores, são chamados de autógrafos. É claro, é óbvio que não existem mais os autógrafos, José Alessandro. O que existe é exatamente cópias das cópias. É claro isso. Você não sabe isso, José Alessandro. Precisa explicar isso. Outra coisa, José Alessandro. Você fala, mas não traz conteúdo. Por exemplo, você fala sobre que Marcos poderia ter sido da fonte Q. Na fonte Q. Isso é uma teoria. Até a própria fonte Q é uma teoria. Dizer que Marcos veio da fonte Q, o que os autores dizem somente algumas partes que poderiam vir de uma fonte Q. Mesmo assim, é uma teoria. Não há absolutamente nenhuma prova. O senhor fala tanto de prova, não existe. Marcos é o autor, como os pais da igreja confirmam, e as cópias demonstram. Existem várias cópias. Por que nós dizemos que é possível ter exatamente o texto conforme os autógrafos, que nós chamamos de original? Porque existem os vários manuscritos em todo o mundo. O senhor falou apenas de alguns manuscritos, mas existem vários manuscritos. Esses vários manuscritos, eles demonstram, quando você junta, quando você compara esses manuscritos demonstram sim o texto conforme os autógrafos, porque não se perdeu. Os textos, as cópias, inclusive o Dr. Pickering, que o senhor mentiu, ele está inclusive trabalhando na chamada Família 35. E o senhor falou que tanto queria um debate. Quem sabe um dia a gente pode fazer um debate, inclusive com o Dr. Pickering, para ele mostrar que o senhor mentiu acerca dele, né? E com certeza eu estarei lá para demonstrar no original, doutor. Aliás, não sei se é doutor. Agora eu quero dizer que eu sou, esqueci até de dizer que eu sou também doutor em educação, certo?
Então, para mostrar que o Senhor está enganado em vários aspectos, né? Em vários aspectos. E demonstrar que é possível sim, a chegar ao que os autógrafos tinham por causa dos textos das cópias. O que o senhor falou aí de Timóteo, é, é, de, vamos dizer, de alguns textos que são pequenas variantes, é possível saber uma conclusão por causa de mais de 90% de manuscritos que têm exatamente a versão que não se contradizem. Que não se contradizem. O senhor tinha escrito num comentário e diz que a antiguidade é importante, porque eu tinha dito que quando se fala em manuscrito, antiguidade não é sinônimo de melhor. O senhor disse não, o senhor disse que não. Inclusive o Dr. Pickley, ele fala exatamente isso. O que eu estou falando do senhor, o Dr. Pickley fala. Eu fui aluno dele. E ele fala exatamente isso. Ele diz que antiguidade não significa melhores textos. E o senhor demonstrou isso quando o senhor falou do Códex Sinaítico. O Códex Sinaítico, eu também estudei o Códex Sinaítico, está na minha tese de Marcos. E o Códex Sinaítico, realmente, ele é considerado um péssimo texto grego. Um péssimo texto grego. Eu analisei, inclusive, das cópias, das fotos, e realmente é um péssimo texto, um texto grego. Como o senhor diz que é importante a antiguidade? Se ele se contradiz, o texto sinaítico, o Códice Vaticanos, que são os dois do quarto século, como o senhor diz que eles são melhores, se o senhor diz que eles foram achados no lixo e que há várias contradições. No entanto, há outros textos que demonstram confiabilidade, como Burgon escreveu aqui, que eu vou mostrar. Burgon diz exatamente o seguinte: a inferência que um observador leigo tiraria deste fato é, sem dúvida, nesse caso, a única correta. Sim, Burgon afirma que existem muitos textos que vieram do décimo século, de famílias, de lugares, de aldeias diferentes, que vieram testificados, ou seja, de famílias dos originais. Ou seja, não tem como esses textos terem sido vamos dizer, ter sido uma invenção, porque vinham de lugares diferentes. E eles exatamente são mais recentes exatamente pela qualidade do texto. Pela qualidade do texto. Porque os textos que a igreja não usava muito foram preservados. E por isso, esses textos, ou seja, os textos que o texto grego receptos, que o senhor só falou do receptos, o senhor não conhece o texto majoritário, nem o texto bizantino. O senhor só falou no recepto, porque, claro, o senhor não conhece o Dr. Pickley. Dr. Pickley assina o texto majoritário, que eu não tenho condições de falar, mas eu tenho o texto majoritário aqui, assinado do Dr. Pickley, que esse texto é um texto vindo da maioria dos manuscritos achados nas regiões do mar Egeu, e que é diferente do texto Receptus, e que o texto crítico é outro texto, vindo inclusive tendo como critério os textos do Códex
Sinaítico e o Códex Vaticano. E os textos mais recentes, mas como eu falei, o senhor também admitiu aqui, que eles não são bons textos. Mas é possível sim a preservação. É possível a preservação. O senhor falou que os eruditos são unânimes dizer que não existe preservação. Ô, seu José Alessandro. Seu José Alessandro, vamos ser honestos. O Dr. Pickler não fala isso. O Dr. Pickler é uma autoridade que todos aqueles que falam em crítica textual precisam falar no Dr. Pickler. Ele é o único que está vivo diante dos grandes eruditos como Bruce Messinger e Westcott, Hort, mas Dr. Pickler é o único que está vivo. Se eu dizer que é unânime que os eruditos dizem sobre a preservação, que não existe preservação. Seu José Alessandro, vamos estudar mais, né? Ou então, pelo menos, saber mais, né, sobre isso, né, seu José Alessandro? Outra coisa, o senhor falou que os textos críticos têm muitas coisas que prejudicam a teologia, e realmente tem, mas com uma crítica textual, levando em conta os textos, os melhores textos, como o texto majoritário, o texto da família 35, que agora o Dr. Pickler ele fez esse texto, ele foi aos mosteiros, ele mesmo foi aos mosteiros. Eu tive a oportunidade de ver em Brasília os manuscritos que ele tem em casa e que ele está fazendo, ele manda para mim os manuscritos. O senhor dizer, senhor José Alessandro, que o Dr. Pickler não crê na preservação do texto, só na oralidade, olhe lá, senhor José Alessandro, hein? Isso não é bonito, hein? Outra coisa, senhor José Alessandro, o senhor precisa entender que a preservação do texto não inclui fé. A preservação do texto é um fato, porque existem os manuscritos. Fé é exatamente as doutrinas que tem nesse texto. Se existem os manuscritos, doutor, Sr. José Alessandro, é porque é fato. O que se tem que perceber? É analisar qual é o manuscrito que é melhor. Analisar como? Qual aqueles que não se contradizem. Analisar a região que eles vieram, porque existem regiões que o gnosticismo era mais forte, onde os escribas não tinham compromisso com a fé cristã, então eles faziam por dinheiro as cópias, e aí então eles mudavam os termos. Outros escribas que eram comprometidos com heresias, então eles mudavam por conta própria. Mesmo assim, seu José Alessandro, são coisas mínimas que realmente afetam doutrinas, mas não afetam o conteúdo do Novo Testamento. No entanto, existem manuscritos que demonstram que nós podemos ver qual seria o texto que os autores fizeram, ou seja, os autógrafos. O senhor falou no seu livro, né? E eu confesso ao senhor com todo o coração, eu gostaria de ver esse livro, só para ver o tanto que tem de gafe. E se o senhor colocou isso no livro do Dr. Pickler, o senhor tem que tirar, porque o senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Outra coisa, eu também escrevi um livro. Vou mostrar aqui para o senhor, ó, Design Inteligência. Mas foi na área da filosofia e de educação. Estou mostrando aqui as fraudes dos livros didáticos de biologia. É um dos livros na área mais vendidos da Saraiva, na área, no tema dele, né? Pretendo escrever na mesma editora Reflexão de São Paulo, certo? Na mesma editora, pretendo escrever, já falei,
se assim se permitirem, pretendo escrever um outro livro na área de manuscritologia, exatamente para refutar os falsos mestres ou aqueles que se dizem mestres e não são, e não são, e não são. Então, seu José Alessandro, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria falar, porque está bem claro, certo? Está bem claro, e eu vou repetir mais uma vez que parece que não entra na cabeça. Existe a preservação, é possível a preservação do texto? Sim, porque existem os manuscritos. Existem os manuscritos. Se não houvesse manuscritos, se fosse somente. Mas existem os manuscritos gregos, vários manuscritos de regiões diferentes e que se interligam, que mostram coerências, como o do texto majoritário, do texto receptus, agora da família 35, o Dr. Pickering formulou um texto. Então, eu estou tentando, eu entrei já em contato com o Dr. Pickering para ele fazer um hangout, né? Ele mesmo vai falar sobre isso. E em breve estará o vídeo no YouTube, certo? E é isso que eu queria falar. Eu acredito que foi o restante que o senhor falou foi só, né, enchendo linguiça, mas o que eu quero aconselhar o senhor, com todo respeito, né, é que o senhor precisa levar mais a sério a crítica textual e fazer um alerta às pessoas que ouvem esses mestres. Uma pessoa que é operária de construção, eu quero dizer para o senhor que eu sou teólogo. Sou teólogo, sou professor, certo? Eu não sou operário de construção, não tenho nada contra operário de construção. Mas uma pessoa que se gloria, que critica os diplomas de parede e coloca só como operário de construção, o senhor está me fazendo rir, né? Está me fazendo rir. Primeiro, o senhor não conhece a linguagem. O senhor é formado em qual área da linguagem? O senhor é formado em quê? Certo? Então, seu José Alessandro, fico por aqui, tá? E o que eu quero desejar ao senhor, boa sorte. Deixe dessa infantilidade, dessa criancice e converta-se. O Senhor Jesus, ele traz salvação. Deus abençoe.